gente! Estamos em mais um episódio do podcast. O meu nome é Clara. E o meu nome é Carlos. O tema abordado no podcast de hoje será do sábado para o domingo. E temos hoje um convidado muito especial para se apresentar. Boa tarde, galera. Bom dia. Eu não sei que horas que vocês vão ver boa noite. Eu não sei que horas que vocês vão ver este vídeo. Mas meu nome é Gabriel. É uma honra estar aqui neste podcast com meus amigos Clara, o Carlos, o Bruno que está aqui na gravação também. É uma honra estar podendo explicar sobre esse tema tão grandioso, tão magnífico que é a questão da adoração. Indo para a primeira pergunta do tema, quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? Então, Carlos, estudando aqui bastante sobre o tema, eu percebi que tem 8 textos que falam sobre a transferência, não a transferência da solenidade de adoração, mas tem 8 textos que falam a respeito do primeiro dia da semana, que é o domingo. São 8 textos. O primeiro está em Mateus, capítulo 28, verso 1. O segundo está em Marcos 16, verso 2. Marcos 16, verso 9. Lucas, capítulo 24, verso 1. João, capítulo 20, verso 1. E 1 Coríntios 16, verso 2. Interessante. E todos eles basicamente vão abordar o assunto do domingo como um dia... o sábado como dia de adoração, mas algumas pessoas acabam fazendo isso no domingo? Como é que é? Então, a questão sobre... Até é interessante a pergunta em si, que algumas pessoas elas falam que a solenidade da adoração do sábado foi transferida para o domingo, porque em questão que Jesus ele ressuscitou no domingo. Quando você pega o contexto bíblico, você vê durante os 8 versos da Bíblia que fala sobre o primeiro dia da semana, nenhum deles se refere a um domingo, diretamente domingo, palavra domingo na Bíblia, é o primeiro dia da semana. E o único verso que fala sobre os versos que fala sobre o sétimo dia, tem especificamente sobre o sábado, que é a questão da adoração. E todos eles estão falando, os versos que falam sobre o primeiro dia da semana é sobre a ressurreição de Cristo. Que Maria Madalena foi ver o sepulcro de Jesus. A outra Maria foi ver o sepulcro de Jesus. Paulo, no primeiro dia da semana, ia viajar em questão de viagem missionária. Então, todos os versos são a questão da ressurreição de Cristo. Está falando sobre algum evangelismo, alguma coisa, a ressurreição de Cristo, mas nenhum deles fala sobre a transferência de solenidade. Até um ponto interessante é sobre para as pessoas entenderem a questão da adoração, você tem que buscar um pouco a história. Até o século III, a Igreja Católica Apostólica, ela guardava o sábado. Se você for pegar a Bíblia Católica hoje, lá nos 10 Mandamentos, em Êxodo 20, fala o seguinte, para você adorar, guardar o sábado. E eles têm um livro chamado A Catequese, que eles falam que é para você guardar domingos e festas. Então, é a mesma coisa aqui, Carlos. Se eu fazer um livro, escrever um livro, qual que vale mais, o meu livro ou a Bíblia? A Bíblia. Mas por quê? Por todo o valor espiritual entre aspas, que dá pra se ter dela. Não foi apenas humanos que escreveram, foi o próprio Deus. Sim, concordo com você plenamente. Mas esse livro, como o próprio pastor Alejandro Bulon, uma vez em uma viagem internacional, ele pegou e falou assim, conversando com um jornalista, mas esse livro aqui é muito antigo. Mesmo assim tem credibilidade? A verdade, ela não depende do tempo. Sim, eu concordo plenamente com você, porque assim, até o século III a Igreja Católica ela guardava. E no século IV, a solenidade foi transferida. A Igreja se uniu com o Estado. E teve um cara muito importante. Eu posso escrever um livro sem problema nenhum, mas
jamais eu posso alterar a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio 4, verso 2, fala o seguinte: que nada acrescentareis e nada diminuireis da minha santa palavra, que eu ordeno. Então, Constantino, ele foi muito ousado. Quem transferiu a guarda, a solenidade da adoração do sábado para o domingo, foi um cara chamado Constantino. E ele teve essa ousadia que ninguém deu uma autoridade para ele. E ele transferiu. Porque ele se converteu. Na verdade, não é que ele se converteu. Ele fingiu que ele ia se converter ao cristianismo, porque estava tendo perseguição, guerras. E ele falou assim: não, eu vou me declarar cristão. E vocês vão, de vez a gente adorar o sábado, vamos adorar o domingo. Deus é um Deus só. Essa é um dos posicionamentos porque eu guardo o sábado. Porque é a Bíblia fala. Tem 250 textos na Bíblia que falam para mim guardar o sábado. Mas como tem uma frase muito conhecida entre os grandes oradores, grandes pastores, Carlos. A verdade é que eu não sou o conhecedor da verdade. Tipo assim, eu não sou dono da razão, dono da verdade. Eu posso estar totalmente equivocado. E se você é católico, protestante ou de alguma denominação evangélica, e você fala: Gabriel, você está errado, é seu dever em Cristo Jesus me orientar. É igual, por exemplo, você fala assim: me vê fazendo alguma coisa de errado. Você tem que me orientar, Carlos. É seu dever como cristão me ajudar na fé. Qual é o dever dos meus amigos católicos, evangélicos, me ajudar a falar assim: Gabriel, tá errado. Não é para guardar o sábado, é para guardar o domingo, ou guardar a sexta-feira, ou guardar a terça-feira, a quarta-feira. Mas eles têm que me provar dentro da Bíblia que é para mim guardar o texto. Eles têm que provar pelo menos com um versículo. E eles não vão conseguir provar, Carlos, porque a Bíblia apresenta 250 textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que é para me guardar o sábado. Interessante. Gabriel, na pergunta que eu quero perguntar para o senhor, fala assim: o que ocorreu na igreja cristã antes da volta de Jesus? O que ocorreu com a igreja cristã, né? O que aconteceu foi que a igreja ela se uniu ao Estado. Como assim? Ela se uniu com um governo. E aí ela se corrompeu, porque Roma, naquela época, Roma era uma cidade pagã. Se você for pegar o ministério de Cristo, durante a vida, os evangelhos ler, você vai ver que Jesus ele nunca pisou em Roma, no seu ministério. Durante 3 anos ele nunca pisou em Roma. Quem foi pisar em Roma foi Paulo, para plantar uma igreja. Ali entrou o evangelho de Cristo Jesus. A igreja se corrompeu, a igreja católica, apostólica, porque a igreja católica, igreja, vem da palavra comunidade. Católica, universal. Apostólica, porque quem deu início foi os apóstolos. Então, naquela época, a igreja era universal. Até então, ela seguia os mandamentos de Cristo. E aí, o que vem? A igreja se corromper no futuro, que é a igreja católica apostólica, e que hoje se fala, que muita gente fala, muitos católicos batem na tecla: eu sou católico apostólico romano. Nada contra, porque tem muita gente sincera dentro de outras denominações religiosas. Tem gente sincera na adventista, tem gente sincera na batista, tem gente sincera na católica, e assim por diante. Então, tem pessoas fervorosas. No julgo, eu tenho amigos meus hoje que são católicos, que são devotos, e tem uma sinceridade em Deus tremenda, que faz sua oração, que reza, que ora, que busca a palavra. Então, a igreja em si, ela se corrompeu, mas tem pessoas sinceras ali. Que hábitos Jesus e Paulo tinham em comum?
O quê? Você pode repetir de novo? Que hábitos Jesus e o apóstolo Paulo tinham em comum? Eu acho que, assim, a pregação do evangelho. Paulo, ele se dedicou exclusivamente para viver o evangelho. E eu acho bonita a história de Paulo, porque se compara com de Jesus. Porque, né, quando Jesus estava aqui, Jesus esteve na terra, Paulo ele era sacerdote. Um homem muito eloquente, um homem que tinha poder, não só financeiro, mas social também. E ele foi se converter depois que Jesus ascendeu aos céus. E pela oração de Estevão. Se você for pegar o contexto histórico, e aí Paulo depois ele abandonou toda a sua vida de sacerdote para pregar e proclamar o evangelho de Cristo. E Jesus, ele veio a essa terra exclusivamente para pregar o evangelho, para proclamar a mensagem do reino que tocou exclusivamente no coração de Paulo. Que costumes o povo de Israel no tempo... o que costumes entre o povo de Deus no tempo de Moisés? Os costumes? Acredito que a perseverança, né? Porque no tempo de Moisés foi um tempo muito difícil. Por quê? Ali teve muitas pessoas que duvidaram da palavra de Deus. Teve muitas pessoas que foram idólatras, e no tempo de Jesus também tinha pessoas idólatras, mas eu acho que a perseverança sincera do povo de Cristo Jesus. A lei de guardar o sábado, ela surgiu nos 10 mandamentos ou já tinha algum regramento antes disso dado ao povo? O sábado ele foi um presente dado por Deus. Está em Marcos, acho que 28, Marcos 10, 28, se eu não me engano. Mas o sábado, ele já vem na criação. Foi dado na criação. Se você for pegar Gênesis capítulo 1 e ler Gênesis capítulo 1, você vai ver que Jesus ele criou o mundo em 6 dias. E eu costumo dizer que Jesus ele poderia ter encerrado o ciclo semanal em 6 dias, porque ele criou o mundo em 6 dias. Criou as águas, as aves, tudo, em 6 dias. Os astros dos céus e tudo que é o ser humano. E ele resolve criar um dia. E esse dia ele não criou nada, ele não fez nada. E esse dia ele se separou e o santificou. Foi na criação. Então Jesus já tinha um plano de descanso. Não para ele, porque Deus ele não se cansa, Carlos. Deus ele não se cansa, ele não sente cansaço, ele não tem fadiga, ele tem sempre disposição. Jesus. Eu sempre gosto de usar essa palavra, disposição. E muitas vezes eu e você não temos disposição de pregar a palavra de Cristo por medo, por achar que a gente vai ser motivo de chacota, de fala assim, ele agora virou crente. Não. Então o sábado, ele respondendo de forma objetiva a pergunta, não, o sábado foi desde a criação. Aí passou no 10 mandamentos, porque o povo se esqueceu, estava se rebelando, Deus falou assim, vou deixar o sábado escrito nos 10 mandamentos. Uma representação assim total dessa regra em forma de tábua nos 10 mandamentos. Quem ordenou a guarda do domingo? E quando aconteceu isso? Aconteceu no século 321, se eu não me engano. Quem ordenou foi Constantino, porque ele se declarou cristão. Ele viu que o povo de Deus estava se crescendo muito e não era possível vencê-lo. Ele falou assim, eu preciso de alguma forma vencer. E qual que é a forma que ele se fez? Se declarando cristão. E falando assim, vamos se adorar o Deus Sol, que domingo em inglês é Sunday. E Sunday em inglês é domingo, então dia do sol já fica tudo uma coisa só. Adoração ao Deus pagão. Porque você vê que naquela época tinha vários deuses. O Deus Afrodita, o Deus da água, o Deus do sol, o Deus de vários deuses. Como
como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamentos bíblicos. Eu vejo uma resposta até meio pessoal, que talvez não seja a sua consideração, a consideração do Carlos, ou até mesmo a consideração do Bruno. Eu vejo assim que Deus ele ama todas as pessoas. Tem um verso muito importante na Bíblia que fala assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu acho que eu acredito que seja o processo. E eu vejo que Deus ele trabalha na vida das pessoas para mostrar o lado certo da verdade, a palavra certa, o ensinamento certo, porque assim, tem o errado, tem, a gente não pode minimizar as coisas erradas, as práticas que são ensinadas a algumas pessoas erradas, mas é nosso dever de ajudar, mostrar, e Deus usa pessoas para nos mostrar a verdade. Então eu acho que eu vejo que Deus ele usa pessoas para levar o evangelho da maneira correta. Quem deve ter prioridade em nossa obediência? Quem deve ter a prioridade na nossa obediência? Jesus. Porque se eu obedeço Jesus e eu conheço meu amigo Jesus, através da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, você não vai querer magoar seu amigo. Eu acredito, eu vejo nessa visão. Você é amigo da Clara. Você vai querer magoar ela? Não vai. Você vai querer agradar as pessoas. É da mesma forma. Então, você vai querer agradar seu amigo Jesus. Então, eu vejo nesse ponto. Quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Como eu já havia dito aqui, como ocorreu foi na criação, em Gênesis capítulo 1. E eu vou ler uma passagem aqui, em Gênesis capítulo 2, quem instituiu está na Bíblia, foi Deus, a Trindade, Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E aqui, ó: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então eu tenho certeza e a plena convicção que Deus ele instituiu o sábado como um dia santo, um dia de eu passar com a minha família, estar em comunhão com Cristo Jesus, observando a natureza, observando as obras que Ele mesmo criou. Não se trata de um dia que Deus criou para ele descansar, ele não precisa. Sim. Ele apenas descansou esse dia como um exemplo para fazermos o mesmo. Sim. Eu acho que ele fez isso porque ele sabia que o ser humano precisava de pelo menos um dia para se recompor, renovar suas forças. Porque, pensa comigo, Carlos, você passa o dia todo na escola, trabalho, faculdade, é aquela correria durante a semana, e às vezes você chega na sexta-feira, você tá só o bagaço. Você tá só o pó, você tá cansado, você tá exausto. E aí você chega sexta-feira à noite, você vai pro pequeno grupo, aí no sábado de manhã na igreja, você precisa relaxar e descansar a sua mente para poder continuar na próxima semana, porque você sabe que vai ser batalha de novo. A vida do cristão é uma batalha. Tem mais uma pergunta? E, para finalizar, o senhor tem algum conselho para quem está assistindo a gente sobre, talvez, o assunto, talvez qualquer outro tema, mas algum conselho? Como já estamos finalizando o podcast, tem umas considerações finais. Eu, como conselho, como uma pessoa que sempre está pregando, sempre está falando da palavra de Cristo, o Evangelho, eu falo para você, querido amigo, que está aí, está assistindo, vai assistir o nosso podcast, o podcast que o pessoal está fazendo, está pregando o Evangelho, é você estudar a palavra. Não adianta o Gabriel, não adianta vir
o pastor, não adianta vir juntar vários pastores, sendo que já está tudo aqui dentro da palavra das escrituras sagradas. A gente precisa conhecer Jesus, examinar as escrituras e contém a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, é Jesus. Se você precisa, se você guarda o domingo, se você guarda a terça-feira, se você guarda o sábado, amigo, se você guarda o sábado, você está sendo sincero na sua adoração. Se você guarda outros dias, talvez você esteja sendo sincero. Mas se você quer seguir os mandamentos de Cristo, examine, estude se a palavra de Deus, que você vai descobrir qual que é o melhor caminho. Jesus, ele ama você, ama a sua família e ele quer te salvar. Esse é o meu conselho. Estude a palavra, mantenha um relacionamento com Cristo Jesus, que você vai ver que ele é um Deus misericordioso, amoroso e um Deus que vai te salvar e vai resgatar você pelos caminhos certos. Amém. O senhor gostaria de fazer uma oração com a gente para encerrarmos? Faço sim. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por estarmos aqui debatendo tema bíblico e temas importantes. Sabemos que a Tua palavra é luz. Sabemos que a Tua palavra, ela nos mostra a caminhada certa. A rota, que ela recalcula a nossa rota para o céu. Senhor, tem muitas pessoas que estão assistindo que estão conhecendo agora a Sua palavra. Abra a mente dessas pessoas, abre a mente desses meus amigos internautas. E que o Senhor possa, aos poucos, transformando não só a vida deles, mas a nossa também. Precisamos ser luz, precisamos levar o Evangelho a toda a tribo, língua e nação. Abençoe esse pessoal dessa igreja também. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente pelo trabalho que eles estão desenvolvendo. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, tá? Foi um prazer ter você nessa mesa no podcast de hoje. Foi muito bom toda a sua explicação. A gente vai sair daqui com um conhecimento a mais. Muito obrigado por isso. E é isso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder transmitir. É uma honra. E é isso, muito obrigado, Deus abençoe vocês, o trabalho que vocês estão fazendo também, acho de grande relevância, é uma forma de vocês estar mostrando a verdade e pregando ao mesmo tempo o Evangelho, e que Deus abençoe vocês ricamente. Não esqueça de seguir nossas redes sociais aqui, se quiser o Gabriel deixa aí no final as redes sociais dele também. Muito obrigado mais uma vez. E é isso. Não esqueçam de se inscrever, curtir o nosso vídeo e compartilhe para mais pessoas saberem da palavra de Deus. Adeus.